Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Enaidia. Temos aqui convidado Alex Costa Boa tarde, pessoal, tudo bem? e o chefe Volney que vai cozinhar pra gente. Estamos aqui em casa, uma honra em ter o chefe Volney com a gente aqui. Salve galera, boa tarde, satisfação imensa poder fazer parte desse projeto, tá? Não é? Para mim é satisfação e vamos lá, vamos à mesa, né? Servir as pessoas sempre é um privilégio. Muito legal. O Volney que foi meu chefe e eu que fui chefe do Alex. Nos encontramos aqui para um bate-papo muito legal, falar um pouco de mercado financeiro, um pouco sobre operações de crédito, um pouco sobre empreendedorismo. Acho que todo mundo aqui está vivendo um pouquinho dessa história e acho que é muito legal compartilhar, né? Sim. E aí, Alex? E eu gostaria de explicar um tanto o que é a ideia do projeto que estamos iniciando. Então, a Enaidia é uma empresa que busca fortalecer o empreendedorismo brasileiro através do crédito. A gente sabe que a tomada de crédito é uma dificuldade aí de muitos empreendedores brasileiros. Então, a nossa ideia aqui com o projeto hoje é um piloto, mas a ideia é sempre chamar aí pessoas que estão empreendendo, que estão no mercado, que estão fazendo a coisa andar, para a gente conseguir trocar uma ideia, entender como é que está o mercado, quais são as dores, conseguir trocar uma figurinha mesmo, para colocar esse papo cada vez mais em dia. Então, hoje recebemos o Volney aí, que já foi do mercado financeiro, mas hoje está empreendendo. Então, acho que tem tudo para ser um papo muito bom. Muito legal. Eu acho que a gente tem muito conteúdo, muito rico para realmente para quem está começando a empreender, para quem tem ideia de empreender, para você que está no mercado, que tem as tuas dificuldades, as tuas dores. Eu acho que esse time aqui tem muito para ajudar e eu sou muito feliz de estar aqui, porque para mim é um privilégio, eu sempre falo, poder servir as pessoas, fazer o que eu gosto e ainda ganhar meu dinheirinho, né? Não tem coisa melhor, cara. E ainda mais com duas figuras sensacionais como essa, poder servir comidas tradicionais e também falar sobre o mercado financeiro, falar sobre as dores, as dificuldades e também os privilégios, né, de quem empreende é sensacional. Então eu sou grato por esse convite e muito privilegiado por estar aqui essa tarde. Eu acho que o mais legal desse bate-papo é que a gente está com pessoas que frequentaram e viveram de fato o mercado financeiro e que estão experimentando a parte do empreendedorismo, né? O Volney hoje está como chefe de cozinha, que é um sonho realizado, mas transitou por outros lugares também. Sim. Ele estava contando para a gente um pouco no bastidor, um pouco da história, e a gente conversando de uma forma muito legal, assim, né? Isso mesmo. Eu acho que é uma escola, né? O mercado financeiro, a gente que trabalhou em bancos, a gente tem que ser muito grato por esse tempo que a gente teve, porque a gente pôde aprender muito, né, nesse ramo que a gente esteve, principalmente a fazer relacionamentos, a trabalhar essas questões financeiras também. E a gente se lembrando das histórias é sensacional, né? A gente tem muitas histórias legais. Eu fui chefe do Noé, para quem não sabe, o Noé, ele foi trabalhar comigo quando ele já estava promovido. Então, assim, ele foi muito subordinado, sabe? Ele nunca me escutou, nunca fez nada. E eu não tive trabalho nenhum com esse cara, porque, pô, a competência aqui, a gente tá vendo, né, cara, uma segunda empresa que ele tá montando. Então, cara, só tenho realmente te parabenizar, né? Eu tinha medo do Volney, tá? Eu tava falando com eles como o mundo dá voltas, né? Há pouco tempo atrás eu estava sentado de cabeça baixa tomando feedback do homem. Hoje, um pouco tempo atrás também estava eu dando feedback para ele. E eu de cabeça baixa. Hoje estamos todos aqui empreendendo, Isso aí. vivenciando esse mundo que é desafiador, mas é gostoso demais e não é para qualquer um. A partir do momento que eu dei esse salto para o empreendedorismo, eu passei a respeitar mais ainda os empreendedores. Sim. Quando eu estava na agência, talvez eu não tinha essa visão. Então, é algo muito legal mesmo. Queria agradecer novamente o Volney por estar aqui. Imagina. O cara veio de Campo Grande para cozinhar para a gente aqui. É muito uma satisfação, legal. É uma honra. E retornando, né, que a gente está na nossa casa, né? Sim, muito legal. Tá aqui no meu fogão, onde a gente conseguiu fazer o nosso lar e estar aqui com o Volney cozinhando para a gente é um negócio sensacional. Muito legal. E o que a gente conversou, né? Como é diferente a gente poder fazer
algo que a gente realmente acredita, né? Quando a gente está muitas vezes trabalhando ou de funcionário, e assim, nada contra, né? Tem pessoas que iniciam a carreira e que terminam a carreira na mesma empresa e crescem e são felizes, e cara, super legal isso. Mas como é diferente, né? Eu estava contando para o Noé um pouquinho sobre meu dia a dia, né? Então, eu sou chefe de cozinha, hoje eu estou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Recebi uma proposta para ir trabalhar lá como gerente comercial, gerente regional comercial para uma instituição. E as coisas não aconteceram, né? É muito diferente, a cultura é diferente, e eu sempre tive o meu sonho de fazer meu negócio. Sou formado em gastronomia pelo Centro Europeu, inclusive eu quero agradecer. Me emprestaram a Doma hoje. E quero, inclusive, fazer um merchan aqui, que é uma das melhores escolas do Brasil. Se você pensa em estudar gastronomia, pode procurar o pessoal do Centro Europeu, que é sucesso total. E, de repente, eu me vi numa necessidade, entendeu? De trabalhar e de ganhar dinheiro. E não tem outra forma de fazer isso, quando você é empreendedor, que não seja trabalhar. Então, atualmente, eu tenho um site, se você quiser dar uma olhada lá, é Personal Chef Campo Grande. Se você colocar no Google Personal Chef Campo Grande, vai aparecer o meu site. E v.k Gastronomia, que é o meu Instagram. Então, eu faço eventos de pequeno, grande e de médio porte, e também vendo lasanhas artesanais, que são lasanhas congeladas e tal. E a gente falando isso, por que eu estou falando isso? Muitas vezes você está num cargo onde você tem a necessidade de você criar relacionamento, de você levar aquela marca, de você trazer aquela experiência para os seus clientes. Na verdade, não são seus clientes, são clientes da marca, são clientes da instituição. E como eu falei, não tem nada contra isso, né? Mas como é diferente. Quando eu saio com as minhas lasanhas, então dia de semana eu vendo lasanhas artesanais. Faço lasanhas congeladas, coloco no cooler e saio vender com o meu cooler, você vê, né? Cara, e isso é muito interessante, porque eu já tive condição muito boa, financeira, viagem para o exterior e tal, e de repente eu me vejo com o meu cooler cheio de lasanha, visitando os comércios e vendendo minhas lasanhas. Só que não tem sensação melhor do que você esvaziar aquele cooler de lasanha e voltar para casa sem nada e saber que você vendeu tudo. Então, como é diferente quando você acredita no seu produto, acho que é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês acreditam na consultoria que vocês dão, vocês acreditam que o cliente tem necessidade de um conselho, de uma consultoria mesmo para fazer a coisa certa. Então, acho que isso é sensacional e é algo que a gente tem muito a crescer juntos, né? E um lance que você falou que eu acho interessante, que é muito comum, nós três viemos do mercado financeiro, e é muito comum dentro do mercado financeiro que a pessoa ela esteja trabalhando para a marca. Ela não se sente necessariamente trabalhando para o cliente. Então é um ponto que a gente tem almejado de trazer pessoas para perto, que trabalham também no mercado financeiro, que acreditam nos produtos que a gente acredita, que acreditam no nível de consultoria que a gente está prestando para os clientes e que podem colaborar e talvez sair de uma única marca para conseguir vender vários bancos e realmente prestar um serviço para o cliente. Então, acho que esse tesão, essa vontade, assim, ela está muito ligada a você acreditar, né? No que você está fazendo, assim, e a gente tem um privilégio bastante grande de ter vindo do mercado financeiro, nós três estamos vindo dele. Exatamente. E eu tenho uma teoria de que não dá para empreender sem tocar no mercado financeiro. Então a gente teve um privilégio Exatamente. A gente veio do mercado financeiro e começou a empreender, só que a gente já conhecia o mercado financeiro, então as coisas são tanto diferentes, mas qualquer um que queira empreender e começar um negócio, não tem como você fugir do mercado financeiro. Né? Isso é bizarro. Eu recebo muita mensagem, assim, quase que diariamente, de colaboradores mesmo, de bancos, pessoas precisando de um conselho quase que... um conselho profissional, como que eu faço para fazer uma transição de carreira e por aí vai. E eu falo para eles desse formato, gente, o banco é uma faculdade, é um PhD. Você tem a possibilidade de conversar com um cara da indústria, um cara do comércio, um cara do serviço, e que se você olhar para o cliente de forma assim... real mesmo, você aprende demais, né? Sim. Porque não tem como mentir. O cara falou para você que fatura 100 mil. Você abriu o extrato e viu 100 mil. Exatamente. Então você aprende a lidar, a saber cada situação do mercado.
E isso, para quem quer empreender, é um negócio assim, você começa Sensacional. 15 passos na frente, Então, né? exatamente. E sabe o que eu mais lembro? Eu não sei se você teve essa experiência. Quando eu era gerente, cuidava das contas. Eu sempre fui gerente PJ, né? Eu sempre costumava falar que a minha raiz sempre foi PJ. Eu sempre adorava trabalhar com empresas, né, cara? Sempre gostei. E, cara, você olhava aquele tiozinho que chegava todo mulambento, ruim, cara, ruim, que nem falava o português, não dominava. Que tava na conta lá faturando 250 mil por mês, uma quitandinha lá. Aí você pensava, cara, não tem como, cara. Como é que consegue, cara? E aí isso impulsiona a gente também, né? Em fazer algo que dê certo. Tem as questões que eu acho que é importante também a gente abordar, que não tem romantismo, né? No empreendedorismo não tem romantismo nenhum. É diariamente, por exemplo, eu presto serviço. Então, cara, se eu quero dinheiro, eu tenho que trabalhar, cara. Se eu não tiver trabalho, não tem dinheiro. Então não tem salário, não tem 13º, não tem nada. Cara, é contato, é fazer as coisas acontecerem, e eu acho que isso que é legal, né? O desafiador. Né? A gente veio de uma escola muito parecida e talvez das instituições financeiras é uma das que mais pregam meritocracia. E fala, meritocracia, vai ser promovido o cara que entrega mais, o cara que tem mais ligações com a cultura da empresa e por aí vai. E eu entendi o que era meritocracia empreendendo. Porque é o seguinte, meu amigo, você acertou a mão, você foi competente no mês, você fez teu ano. Exatamente. Não foi? Ou seja, você perdeu o ano. É a meritocracia real. Não tem meio termo. É até legal de falar sobre isso, porque nesses últimos 6 meses eu recebi muita proposta de sociedade. E de pessoas muito maiores do que eu, inclusive, do mercado, diretores de banco, um negócio legal, assim. E quando eu comecei a pensar em alguém que eu queria trazer, quero trazer uma pessoa para trabalhar comigo nesse mercado, eu pensei no meu estagiário do banco. 10 anos mais novo que eu, mas que é o Alex, né? E que compartilha dos mesmos ideais e por aí vai. E um cara que com coragem de tomar decisão. Legal. Eu não sei se você sabe, mas a gente estava conversando sobre isso, mas não sei se eu abri isso para você. O Alex está com 22? 22. Ele largou uma CLT ontem para vir trabalhar comigo sem nenhuma garantia, de nada. Eu falei, Alex, o projeto é esse. Quer vir? Dá para fazer isso? Ou dá pra zerar também. Meritocracia real. Vamos vir pro game. Exatamente. Aí o que o Alex fez? Pediu a conta. Caramba. Eu comentei nos bastidores também que achei muito corajoso essa parte. É algo assim corajoso. Que eu comentei isso com ele, a gente vindo pra cá, que eu tenho parceiros, amigos e pessoas que gostariam de fazer uma sociedade comigo, né? E que jamais passou pela cabeça tomar essa decisão. E tem gente nesse bolo que estava sentado numa função que recebia muito menos, com risco muito menor. Sim. Então, quando ele falou, não é, será que eu saio, será que eu não saio? Eu falei, cara, não traz para mim essa responsabilidade, isso é tua. Falei, porque quando eu tive que tomar a minha decisão, eu não fiquei achando pessoas para compartilhar, para se dar errado, eu falar, você que me trouxe. Não, é sua, você quer vir? Eu tenho um negócio aqui que eu acho que cabe exatamente para você, eu acho que você é o cara para isso. E o cara simplesmente toma essa decisão, eu falei, é exatamente isso. E é diferente, não é? Eu acho que assim, você lembra, né? A nossa principal discussão era o teto de comissão, né? Cara, é absurdo isso, né, cara? Porque assim, isso te desmotiva você produzir, né? Sim. Quando você tá do lado de cá, irmão, aí que a gente entende aquela linguagem de sangue no olho, né? Por mais que você tivesse, né, cara, a gente não tem teto. Então, assim, o meu caso hoje, por exemplo, se eu estava com muita dificuldade, eu recebo ainda muitos orçamentos, muito orçamento. Graças a Deus consegui divulgar, panfletinho na rua. Campo Grande eu tenho muito que agradecer aquela cidade, porque assim me abraçou, sabe? Eu consegui conversar com pessoas influentes na cidade, consegui entrar. O banco que me ensinou isso, né, cara? Eu tenho cliente lá, tá? A gentileza, então. O cara já tá pensando no negócio, né? Então, a gentileza, né, cara, a cordialidade, isso tudo a gente aprende, né, no dia a dia, né? E eu tava recebendo muitos orçamentos, mas não tava fechando, sabe, cara? O orçamento vinha, pingava, eu ia lá, falava o meu projeto, tá aqui, é tanto por mês, tanto o evento, e a pessoa ou não me dava resposta, deixava baixo, não fechava e tal.
E de repente eu comecei a pensar, e aí que é a diferença, cara. Quando você é empreendedor, você tem que achar alternativa, cara. Porque senão você não sai do Não tem lugar, outra cara. alternativa. Não Isso é tem. meritocracia. Aí, cara, o que me veio na mente, assim, cara? Eu tenho uma conversa franca com as pessoas, não é? Quanto você quer gastar no teu evento? Fala pra mim. Porque em cima do que você quiser gastar, aí eu faço o meu cardápio, eu faço o que você pensa em servir para os seus convidados e a gente chega num... Não pode ser talvez o que você quer, mas a gente chega no meio termo. Ele falou isso pra mim hoje, tá? Não é quanto você quer gastar. Agora ele falou. Então, mas isso foi algo... E assim, cara, quando você tá no negócio, se você não pensa nisso, depois que eu fiz esse tipo de abordagem, cara, eu fechei muito mais... Assim, a minha porcentagem de fechamento de eventos foi muito maior. Você entendeu? Porque, cara, o cara quer um evento lá, quer servir carne de onça, que a gente vai fazer aqui, que tem um custo tal. Eu colocava pro cara um foie gras, um magret de canard, um prato sofisticado que tem um custo maior. O cara disse, não, esse cara não é para mim. Não deu servir. Então, assim, quando você tem esse feeling, isso a gente aprende no mercado, né, cara? E o lance para mim de empreender é justamente isso. Porque no banco... Cara, você teve uma sacada gigantesca. Você virou uma agência que estava muito problemática, você conseguiu fazer ela performar. Você vai ganhar 20%, 30% a mais naquele ano. Agora, no seu negócio, você virou uma chave, né? Você vai fazer 3, 4 vezes o que você estava fazendo. Então, o resultado realmente vem e quando você vira a chave, é dinheiro no bolso. Exato. E é dinheiro no bolso mesmo. Assim, e o que é legal, assim? O que é legal? O que eu percebo no meu ramo, né? Cara, você tá ali batalhando, surrando, vai, panfleto, contato, vai, de repente, pum, 90 pessoas. Porra, 90, eu fazer um evento para 90 pessoas, cara, é um dinheiro muito bom que entra, entendeu? Aí você consegue dar uma respirada, aí você vai. Cara, isso te motiva já para você melhorar, para você estudar. E aí, quando isso acontece, você já estuda mais para você fazer outra coisa diferente. Então, assim, é aventura. É extremamente legal. Essa história de que você trabalhar com o que você gosta, você não trabalha mais também não existe. Eu acho isso uma utopia. Trabalha muito mais. Trabalha muito mais, só que a sensação, o resultado é diferente. Então, Noé, deixa eu te falar para vocês, eu tenho algo para servir para vocês. A gente vai servir uma entradinha, que é um ceviche. A gente fez um ceviche de peixe branco, tá? Clássico com coentro, bem demais, né? Porque eu sei que você gosta de coentro. Ele perguntou quanto que eu tinha para gastar. E eu queria saber de vocês dois, como é que surgiu essa ideia, cara, da NID, qual foi a necessidade, como que deu esse insight em vocês, para vocês contarem pra gente. Eu acho que isso é bem interessante de vocês falarem. Cara, foi um negócio assim, que eu acredito que foi até meio espiritual, assim, que a Mayara não tá aqui para contar essa história para vocês. Mas eu fiquei pelo menos uns 3 meses falando com a Mayara. A ideia não era do NID, não era do negócio de trabalhar com crédito, não era isso. Falei, Mayara, eu preciso falar com o Alex. Acho que eu contei essa história pra você. Conta. Que legal. Falou, mas você já tinha no pensamento? Sim. E eu não sei porquê. E retorno. Eu tive 2 contatos recentes de diretores de banco para fazer sociedade comigo. Então é meio que contra-intuitivo que eu vá buscar um cara que foi meu estagiário no banco. Falei, mas por que você quer falar com ele? Eu falei, preciso falar com o Alex pra gente bater um papo. Eu acho que vai sair algum negócio bom. Aí, do nada, liguei pro Alex e falei, vamos conversar? Vamos? 1º de maio? 1º de maio. 1º de maio. Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Caramba, nada mais emblemático. Sugestivo. Loucura, tá? Começamos a conversar de importação, de tudo, tipo de coisas que poderiam ser de negócio. Uhum. E aí acabou voltando pro nicho, não tem como, né? A conversa sempre volta para onde é a tua zona de conforto, vamos dizer, a tua zona de conhecimento. E começamos a conversar sobre mercado financeiro. Tá. Ele explicou um pouco do que ele fazia. Falei, cara, mas isso aí eu consigo fazer, né? Acho que você consegue também. E começamos a alinhar e ajustar, e a conversa foi ajustando de uma forma que no dia a gente decidiu abrir a empresa. Foi uma conversa, não foi isso? Foi uma conversa. E abrir a empresa assim, então senta aí. Aí fizemos um contrato. É verdade, esse contrato tem em casa até hoje. Você acha que a gente chamou você para cozinhar? Do nada. Mas a gente estava no contrato dizendo assim, quando a gente assinar o primeiro contrato nosso, tá no contrato. Depois a gente edita e bota o contrato na íntegra, pra você vai dizer que é mentira.
30% do nosso primeiro fechamento vai ser pra gente comemorar. Que legal, cara. Aí acabou que veio um contrato grande pra cacete. Né? Eu falei, cara, Alex, o problema é pra resolver, né? Ótimo. Aí falei, então vamos chamar um cara lá de Campo Grande pra cozinhar, vamos fazer um podcast e já junto o útil ao agradável. Mas foi muito legal, assim, as coisas aconteceram meio rápido demais e eu acho que o Alex ele tem muito das coisas que eu acredito como pessoa mesmo, acho que tem muita congruência de pensamento. Às vezes eu falo um negócio pra ele e só falo, tamo alinhado. Porque tamo de fato, não foi? E acho que é um negócio que casou de uma forma legal. E acho que ele tem muito do que eu não tenho. A gente não é tão parecido. É um cara que cuida de processos de uma forma assim. Trabalhei no banco que era só processos, né? Sim. E é o cara que consegue. E que é bem importante, né? Isso é 80%. Super importante. E é um cara que cuida dos detalhes e eu não consigo cuidar de detalhes. Você sabe, você conhece, a minha mesa lá era cheia de papel, era aquela loucura, fechando o negócio, ligando para cliente. E ele é o cara dos processos, mas com um processo alinhado para o comercial, não aquele processo burocrático. Sim. E eu falei, cara, é isso. Vamos alinhar? Então, de lá para cá, a gente senta junto, trabalhando a empresa, pensando no curto, médio e longo prazo. E é um negócio que casou, né? Sim. De uma forma muito legal, assim. A visão do meu lado teve um dia que eu tava no Ligeirão, Santa Cândida, Capão Raso, indo pro trampo. O meu ex-gerente do Itaú falou, posso te ligar? Vamos ligar. E eu dentro do Ligeirão, falando, cara, vamos fazer uma empresa e tal. E sentamos, conversamos, já tava próximo do feriado ali. Caçador de talentos, Caçador como ele é caçador de talentos. E assim, eu tenho estado muito feliz e estou acreditando bastante no negócio, porque é uma oportunidade bizarramente boa, é um negócio que a gente sabe trabalhar. Eu lembro que na conversa que a gente teve, eu falei, cara, eu acho que não faz sentido a gente empreender em outro lugar que não seja o mercado financeiro. Porque desenvolvemos a nossa carreira toda aqui. Perfeito. Então não tem outro lugar, a gente sabe fazer isso muito bem, a gente sabe que tem demanda a beça, então a gente sabe atender empresário, a gente sabe qual que é a dor dos caras, tem por que não abraçar. E na nossa conversa, assim, curto, médio e longo prazo, falei, Alex, se o negócio crescer, eu consigo pegar um mendigo e fazer o cara trabalhar pra gente e explicar porque eu conheço disso aqui. Processo. Porque hoje eu tenho uma empresa que tá indo muito bem, mas não tá na minha zona de genialidade, vamos dizer assim, que eu acho que é o mercado financeiro. Então eu não consigo hoje na minha empresa pegar alguém e treinar e capacitar bonitinho para tocar. No mercado financeiro, sim. Então a gente não vai ter aqueles gargalos de expansão porque não conseguiu colaborador, não. Pega aquele cara cru que a gente monta. Então isso foi dando força pra gente, né? Foi dando, olhando pro projeto, entender que tem condições de gerar algo grande e principalmente que era uma dor. Eu acho que é uma dor de todo bancário, e quem diz que não tem essa dor tá mentindo para ganhar posições dentro da instituição. Eu respeito muito isso, já fiz muito isso. Mas quando você está dentro da tua instituição, você tem que defender o teu peixe. Então, eu tenho um crédito aqui a 7% do meu cliente, eu tenho que dizer para ele que é o melhor que ele consegue. Mesmo que no concorrente ele tenha, mas pô, eu só tenho esse banco para trabalhar. E quando a gente surgiu a possibilidade de trabalhar com 15 bancos, aí eu digo pro meu cliente, cara, se você não conseguir pegar comigo, você não vai conseguir pegar com ninguém. Porque se eu te garanto que eu estou te dando a melhor taxa do mercado. Se eu estou falando com Santander, Itaú, Bradesco e várias fintechs, não tem como. Não tem como. Então, assim, cara, não aprovou, a culpa não é minha. Me desculpa, você precisa resolver aí algumas questões. A gente pode até olhar para entender como é que tá teu CPF, como tá, mas se não aprovou aqui, não tem como você me dizer que lá no teu banco aprovou, porque eu também atendo o seu banco. Então, essa ausência de conflito de interesse faz com que eu pense o crédito como de fato ele é. Que o crédito, ele é uma ferramenta, cara, de alavancar empresas. Em vez de eu crescer numa empresa em 20 anos, eu consigo crescer em um com o crédito correto. E eu tenho 10 empresas que vão me fornecer esse crédito. Então eu posso colocar na mesa, exatamente, tá aqui. Tá na mão e eu não tenho conflito de interesse nenhum. E assim, em 90% dos casos, nossos clientes não pagam nada pra gente. A gente é remunerado pelos bancos. Exatamente. Zero conflito de interesse, a gente consegue, de fato, acho que exercer um papel, inclusive social, porque essas empresas que empregam, que pagam imposto pra cacete. Então,
tá nesse mundo e agora jogando um jogo pro cliente, cara, é o que me fez querer voltar pro mercado financeiro, né? Porque eu tava bem quietinho, minha empresa tá super tranquila, tava sem muito problema para resolver, já tava um negócio legal. Tá, vou falar atrás de um. Mas é um problema bom de resolver, que você sente, assim, depois de um atendimento, uma gratidão de fato do empreendedor, é um negócio massa demais, e acho que o Alex compartilha do mesmo sentimento, e por isso que eu fui buscar ele. Bom. E um dos pontos que não mencionou que a gente concorda, eu acho que é justamente esse, de ver um papel social, inclusive, na empresa. Porque tem muita gente, e o nome da empresa, inclusive, surge a partir disso. Enaidia é uma ideia. Mas a questão é, só com uma ideia você não vai fazer nada. Você não vai mudar a sua vida. A maioria das ideias precisam de dinheiro para ser desenvolvidas. E é isso que a gente quer fazer no mercado. Encontrar gente que tem boas ideias, boas empresas, precisam se alavancar e que vão ganhar dinheiro se alavancando. E conseguir ajudar essa pessoa a tomar o melhor crédito possível. O mais barato, com o melhor prazo, que mais se adequa ao que ele está fazendo. Então essa visão social também dá muito tesão. É o lance que você falou muito legal. Das lasanhas. O Vonei comentou sobre Enaidia, talvez foi essa a tua pergunta, o porquê Enaidia. Do mesmo jeito que me veio na cabeça, falei, cara, preciso falar com o Alex. Eu sempre via uma parada assim de uma lâmpada como logo. E eu falei, mas por que, Alex? Por quê? Eu falei, não sei, cara. Porque isso aqui vem de uma coisa de ideia, de você ser criativo. Sensacional essa ideia. De você buscar sensacional. Soluções. Muito legal, muito legal. Ah, beleza. Então vamos procurar um nome, vamos? Eu falei, cara, pô, lâmpada, ideia. Em inglês, idea, beleza. E eu falei, cara, e se o nosso nome tivesse as nossas iniciais? Né? Alex e Noé. Falei, caralho, Enaidia... Alex, Noé, Enaidia. Caramba, agora que eu me liguei. Muito legal. Muito legal. legal. Aqui, Alex Noé. E isso bom. É muito maluco, porque o Alex ainda não é sócio da empresa. Sim. Ele veio e deu esse all-in todo dele para mim ser funcionário. Mas sabendo que tá naquele mesmo contrato que a gente assinou junto, que tem uma perspectiva muito grande de virar sócio. Legal. Então é um negócio legal. E aí quando a gente foi registrar, que a gente fez o registro da marca, tudo, quando a gente falou que o Enaidia também vinha de Alex e Noé, ela, não, repete aí, porque isso é importante para o registro. Porque já não é mais um registro de, tipo, se tiver uma empresa parecida com esse nome, a gente já consegue colocar, porque não é só por conta do Enaidia, é por conta da inicial de você. A gente assinou um termo, esqueci o nome, era um termo que demonstra que é o nosso nome, e isso foi impactante também para o registro da marca. Quando a gente fala do nome, que a gente vai conversar sobre Enaidia, fala, cara, que nome massa, né? Que legal. Aí você fala, de onde muito veio? Legal. Veio de um... E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O ceviche tá bom ou não? Porra, tá comível? Bom demais. Gente, é isso. Então a gente iniciou com o torresminho, que eu acho que nem apareceu na gravação, porque foi tão rápido de vocês comerem esse torresmo, que a gente não vai falar dos bastidores desse torresmo. A panela explodindo. Essas coisas a gente não pode falar. E a gente comeu um ceviche e agora eu vou ter o privilégio de servir para vocês um prato típico, que é um patrimônio cultural de Curitiba, que é a carne de onça. Inclusive que me deixou assim um pouco famoso em Campo Grande, que eu fiz esse prato lá. E eu tenho uma história muito interessante sobre esse prato, se vocês me derem licença. Eu fechei um evento e eu sugeri um cardápio regional para os convidados, e a gente montou um grupo de WhatsApp e tudo. E a entrada eu sugeri a carne de onça, né? E lá nas tantas das conversas, no privado, uma menina veio perguntar para mim como é essa história de carne de onça? Vende no mercado municipal? Tem licença para comercializar? Então, assim, gente, a carne de onça, para quem não conhece, é uma carne feita, uma espécie de um quibe cru, feito com carne bovina, né? Eu tive o privilégio de preparar, como vocês viram aí no take, e eu vou pedir licença para vocês para servir, mas eu queria, Noé, primeiro, assim, elogiar o espaço que você tem aqui da sua cozinha, extremamente funcional, e talvez você pode falar um pouquinho sobre isso enquanto eu sirvo vocês, porque, primeiro, os móveis teus são lindos, a gente está gravando aqui no apartamento do Noé, tá, para que vocês saibam. Enaidia em casa. A cozinha é super funcional, tudo combinando aqui, e eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso enquanto eu sirvo vocês, se você puder
Eu vou aproveitar a deixa para primeiro aceitar o elogio, né? A gente costuma não aceitar os elogios. Enfim, essa cozinha aqui foi toda planejada pela AM Interiores. Inclusive, mandar um beijo para André, que projetou tudo isso aqui com todo o carinho, com todo o coração, e que é o nosso lar, onde a gente cuida aqui da Linda, que está ausente, porque não tinha como deixar ela aqui com essas câmeras, que ela não tem como mais. Ela estava pendurada no tripé ali, já tivemos que pedir socorro para a vovó. Mas é isso aqui é a M Interiores, Andriele Matias, obrigado, beijo Marcinho. A gente está muito feliz aqui com a casa que vocês montaram pra gente, tá? Pode alcançar teu prato, hein, Noé? Vamos te servir a carne de onça, vamos ver se vocês aprovam. Se tá do gosto. Mas vende no mercado municipal ou não? Então, não vende no mercado municipal. Ainda não, né? Ainda não, né? Quem sabe se a gente criar isso aqui, pode ser que seja um dia feito. É um prato extremamente simples, mas muito saboroso, né? E ele é servido geralmente dessa forma, na broa de pão integral. Aqui eu estou usando pão integral. E vocês podem deliciar. Em cima disso, a gente está falando de algo tradicional, né? Talvez a gente poderia trabalhar, e eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham desse modelo financeiro que a gente tem hoje no Brasil, né? De que instituições grandes dominam o mercado e, ao mesmo tempo, talvez vocês trabalharem e me explicarem um pouquinho como que é essa ascensão de possibilidades para quem está iniciando no mercado, né? Quer começar? Quero. A gente tem um mercado que ele está sofrendo uma mutação muito grande e eu acho que isso abre um leque de possibilidade tanto para quem está empreendendo dentro do mercado financeiro quanto para quem está empreendendo fora dele e depende do mercado financeiro, né? No fim das contas, todo mundo precisa de dinheiro e de crédito. Então, acho que a gente vem nesse mercado mais voltado para um Open Finance, tendo umas mudanças que fazem muito sentido, tanto para o próprio mercado, você gera mais concorrência, você cria novos players, você abre um leque de possibilidades, mas principalmente para o cliente. E a gente entra na Idea justamente em cima disso, de aproveitar essa deixa de mercado de muitas instituições financeiras surgindo. Tem um cliente que ele não vai conseguir tomar crédito no bancão que ele é cliente. Uhum. Só que tem um fundo de investimento ali que consegue conceder um crédito para ele. Certo. Vai ter uma fintech, um banco novo que está surgindo, que vai fazer um crédito ali, com uma garantia que seja, que vai ofertar o crédito para ele que um bancão não ofertaria. Então eu vejo com muito bons olhos assim, essa movimentação que está surgindo e acho que a Idea talvez não existiria se não houvesse essa mudança. A gente vem justamente para apoiar essa mudança porque ela é muito positiva para o cliente, para o empresário, para todo mundo que está demandando, né, dentro desse mercado, porque eu acho, Alex, mais concorrência, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Nós que somos empresários, empreendedores, que estamos iniciando, muitas vezes a gente fica refém pela comodidade, né? Quem vai ligar para a gente é o nosso gerente, no nosso banco que a gente sempre teve conta, que sempre foi aquele contato que a gente tem, e a gente perde a oportunidade de pesquisas, né? Então, hoje existem inúmeras fintechs, existem inúmeras maneiras de você trabalhar a questão financeira da sua empresa para fazer o seu negócio andar. E o que vocês estão fazendo aqui, eu acho que é extremamente importante, que não é só o fato de você assessorar o microempreendedor, ou o empreendedor, ou o empresário já estabelecido, mas sim de dar a oportunidade de ele escolher. Né? Muitas vezes você recebe da instituição algo pronto e você não tem nem escolha, né, para você fazer, né, Noé? Talvez você poderia trabalhar isso. Até porque você está no teu banco ali, você não tem escolha mesmo. Você tem a tua meta, inclusive, que geralmente é uma meta desafiadora. Uhum. Então você precisa ali, né, daqueles desafios
entregar aquele produto para o cliente do jeito que for, porque você precisa bater a meta. Uhum. Isso é a realidade assim, de 90% das agências. A gente sabe que existe um conflito muito forte de interesse. O cara está muito mais preocupado com a meta do que com a saúde da empresa. Estou falando alguma besteira? Você que, Não, que exatamente vê ali, isso. gerenciou equipes Exatamente. comerciais de banco, inclusive. Então, é um negócio meio assustador a gente pensar que num país continental a gente tenha 4 bancos, cara. Não existe. Isso aí num bairro dos Estados Unidos tem o quê? 100 bancos num bairro. É um negócio... E aí essa competição gera, sim, um preço menor para o cliente quando você tem competição. Então, acho que a gente está engatinhando ainda. Acho que poderia ser muito mais. Só que a gente tem uma evolução de alguns anos para cá, de novos players entrando, competindo entre si. A gente sente isso no dia a dia, porque quando eu vou atender um cliente, a gente foi atender um cliente agora, recentemente, grande inclusive, eu peguei a proposta dele e botei para 12 bancos juntos, assim. Recebi a proposta de todos. E como foi a reação dessa pessoa? Ele tinha essa ideia? Ele imaginava que isso poderia acontecer? Como é que era isso? Na verdade, a percepção dela foi meio natural, no sentido assim, isso aí não existe, né? Uhum. Coloquei lá, mandei a proposta. Chegou a resposta. Os bancos todos com taxas muito parecidas. O que a gente fez? Começou a fazer os caras brigar. Mas no banco tal, estão fazendo por tal, faz por tanto. Nesse leilão que a gente fez com os bancos, a taxa dela reduziu. Sem brincadeira, eu acho que não foi dos casos mais fortes, mas é o que eu lembro agora. Era um prazo de 200 meses, mais ou menos, R$800 por mês na parcela. Na parcela. Isso num produto. Num apenas. produto. Então, R$800 vezes 200, me ajuda aí, 1.600, 160 mil? 160 mil. Você entende? E era uma proposta, se eu não me engano, de 200 e poucos mil. Então, a gente está falando de quase 100%. Da margem ali, numa negociação, no fato de simplesmente colocar na nossa mão para ir conversar com os bancos. Sensacional. E da mesma forma, a gente conversou com um cliente que, talvez pela empresa estar iniciando, falta de... A gente falou sobre isso, né? Confiança, o lastro da confiança. Quem que são vocês? Uhum. O cara manteve no bancão. Uhum. Eu falei, caramba, o fato desse cara não querer conversar com a gente, entender um pouco mais... Beleza, a gente perdeu. Ou seja, ainda existe uma cultura de que os nomes ainda falam mais alto do que as possibilidades, né? Existe. Alguns casos. E de uma forma eu entendo por quê. Tem um monte de malandro ligando lá, pedindo documento e o cara tomando golpe. Sim. Eu até conversei, tive uma reunião com o Alex séria e falei, Alex, a gente precisa conversar e fazer com que a Enaidia crie lastros de confiança. As pessoas, quando eu ligar, saibam o que é. Se souber que é, o que justifica um cara aceitar uma parcela de R$800 a mais por mês durante 200 meses? Porque eu tô lá com o Santander, se eu não me engano, Eu tô tranquilo, meu jeito tá me atendendo. Eu falei, cara, mas é 160 mil. Sabe como? Provavelmente esse cara briga com o gerente dele por causa da tarifa de R$50. Sim. A gente viveu essa vida inteira, né, com a tarifa. Mas quando é juros, é um negócio meio... Casado. Não consegue metrificar. E como que a gente não sabe? Eu peguei, mandei a tabela para ele. Falei, tá aqui, cara. Ó, o Santander era tanto. A diferença meio... Fiz uma conta de uma planilha que a gente tem, que é meio... Não é exata, porque não tem os dados do cliente, mas tá aqui. R$800 por parcela, sem a gente negociar a taxa ainda. Falei, a gente perdeu, perfeito, esse contrato, mas esse cliente perdeu muito mais. E esse cliente perdeu muito mais porque a gente não foi capaz de fazer com que ele nos acreditasse na gente. Sim. Então a gente precisa gerar esse laço de confiança, tá no mercado, entender um pouco mais, porque isso ainda o mercado financeiro é pautado 80% em confiança, não tem como. Então a gente precisa trabalhar a marca para que as pessoas acreditem no que a gente está propondo. Exatamente. Porque um cara perder 160 mil numa operação... E porque o que a gente está propondo, em alguns momentos, a pessoa chega na agência reclamando da tarifa. O máximo que ela vai conseguir economizar naquela negociação é 70, 100 reais. O máximo. A gente chega propondo para a pessoa, olha, eu te proponho economizar 800 reais. Isso parece um golpe, se você não coloca na ponta do lápis. Sim. 800 reais nos próximos 20 anos.
Isso parece muito um golpe, quando você não entende. Cara, é conta básica, é juro. Uhum. É só competição entre bancos. Esse banco tá te cobrando uma taxa maior e se você reduz a taxa, você vai E reduzir não a é uma parcela. taxa abusiva. É Não uma taxa é. que ele negociou com você. É a taxa Só que que ele tem negociou. outro que tá disputando e essa disputa faz Exatamente. que isso aconteça. Mas O conhecimento, ela só né? pode economizar, ela tá ancorada em eu vou economizar com o banco 70, 100 reais por mês no máximo. Quando você chega dizendo, olha, você pode economizar 800, parece golpe. Porque pagar tarifa é absurdo. É. Mas Agora, pagar... os juros que você não... É aquela conta, ela é escondida, né? Exatamente. E geralmente o empresário não faz conta. Porque ela é baseada já em algo que eu até acredito que seja um projeto de nação mesmo, de ignorância financeira. Porque, cara, os bancos lucram demais com a ignorância das pessoas. Sim. Nesse sentido. Sim. O que justifica um cara ir tomar uma decisão de pegar 300 mil e não cotar? Porra, eu brinquei aqui, tá falando sobre o projeto da casa aqui, da M Interiores. Pra eu chegar, mesmo sendo uma pessoa da minha confiança, pra eu chegar neles, eu fiz orçamento pra caramba. Sim. E eles bateram a interseção entre orçamento e qualidade que eu queria. Aí eu fiz. Pra fazer isso aqui, o projeto da minha casa. Mas pra pegar 400, 500, eu não faço. Entende? Então é algo que, como não está na estrutura de pensamento, as pessoas não estão lá na educação mesmo, é algo que vai passando despercebido e alguém lucra demais com isso. Então a gente está aqui exatamente para isso, para conscientizar. Eu falei com o Alex, a gente conversou essa semana bem duro em relação a isso, que talvez nosso papel não é emprestar dinheiro, nosso papel é educacional. Educacional, porque exatamente. Quando eu trago o cara para a consciência, eu preciso gerar consciência na minha audiência. Quando eu gerei consciência, eu não preciso fazer mais nada. Porque eu preciso explicar para o cara que ele tem que economizar 100 mil? Yeah. Não. Eu só preciso gerar consciência. Cara, é possível economizar 100 mil. E sabe o que é interessante também da gente abordar? Eu acho bem interessante. Que muitas vezes o empresário, ele não acredita ou ele não sabe o potencial que ele tem. Né? Muitas vezes ele tem uma saúde financeira tão interessante que os bancos, eles disputam realmente. É porque hoje a tecnologia que a gente tem, na nossa época já era assim, os bancos, eles escolhiam os clientes, né? O banco escolhe o cliente, não o cliente escolhe o banco. Então, muitas vezes, esse papel que vocês têm é importantíssimo para falar para ele que ele realmente tem potencial de negociação. E ele tem que ser o agente da negociação. Não é a instituição que é... E geralmente acontece o contrário, né? O agente da negociação é quem determina. E não tem que ser assim, né? Talvez a nossa principal função é empoderar o cliente nesse sentido, que o ator principal desse filme é ele. É ele. E ele que vai dizer, eu quero pegar com você. Por quê? Porque assim, não, você tá mais caro, mas eu gosto mais de você, mas eu tô tomando decisão sabendo que você é mais caro. Você entende? O cliente saber que ele é o fator principal. A gente conversou muito sobre isso. Em que ponto? Eu cansei de emprestar dinheiro e na negociação com o cliente dar uma percepção de que eu tô fazendo um favor para ele. Quando na verdade não, ele tá me dando uma receita do cacete no banco. Só que ele acha, pô, o cara me deu dinheiro. Cara, mas eu olhando o score, tudo dele, falei, cara, esse cara tem dinheiro onde ele quiser. Exatamente. E ele não sabe. Exatamente. E é empoderar. Isso é bem comum de acontecer. E ele concentra a negociação dele aonde? Com o banco. É. Não pode, cara, pelo amor de Deus. Eu vou voltar na questão do móvel que eu tô falando, porque quem fez a M Interiores era uma empresária que é muito amiga nossa. Mas eu não fiz orçamento com ela. Ponto. Você tem minha prioridade porque eu gosto mais de você do que das outras pessoas. Se não bater o preço, esquece. Interessante. Traz isso pro banco. Como que trabalhar isso, né? E é empoderar nesse sentido, porque é bizarro como pode existir. A pessoa é empresário, ele tem um faturamento constante nos últimos 3 anos, a previsibilidade muito forte, ele tem 5 imóveis para dar como garantia, e aí o banco empresta para ele a 5% ao mês e ele acha que o banco está fazendo um favor. E ele consegue, assim, tomar crédito em qualquer lugar, ele tem renda para pagar para qualquer banco e tem a percepção de que ele está sendo favorecido com uma taxa que não tinha necessidade de ele estar pagando, só que ele não entende o que é aquela taxa, o que pode ser o imóvel que ele tem como uma possível garantia,
quais são as possibilidades que ele tem no mercado. Sim. Ele não sabe. Então, qualquer coisa que o banco fizer para ele parece um favor. E é empoderar nesse sentido, de que não existe favor. Todo mundo aqui ganhando Exatamente. dinheiro, você não tem almoço grátis, também, né? Não tem almoço Tem grátis. almoço grátis. Então, conseguir colocar o empresário no lugar que ele vai ter a operação mais favorável possível para ele. Não tem Essa é a almoço ideia. grátis, mas existe almoço caro. Estamos finalizando nosso primeiro podcast. Agradecer a presença do Alex, do Volney. E chefe Volney, o que você preparou para a gente agora no último? O último prato que queria apresentar para vocês é um assado de tira, tradicionalmente servido nos bares da Argentina, finalizado com chimichurri. E eu não posso deixar de te agradecer, Noé, ao Alex, por essa oportunidade, que me deram o copo aqui do maior do estado, Paraná Clube. Paraná Clube maior do estado, tá? Também fazer a minha homenagem aqui para o Paraná Clube. E eu queria muito agradecer vocês, deixar novamente o meu site, Personal Chef Campo Grande, v.k.gastronomia, você pode me seguir lá também. Agradecer ao Centro Europeu, a melhor escola de gastronomia do sul do mundo. Você pode também fazer sua matrícula lá. A Inaidia, por essa iniciativa sensacional. Acho que vocês estão assim num momento... Eu fico muito feliz, lisonjeado, emocionado, porque além de pessoas especiais que tem aqui na mesa, são meus amigos, né? E a gente poder ver os amigos crescerem com uma ideia de empreendedorismo, de pessoas que querem fazer acontecer e ainda servir uma boa refeição, para mim é um privilégio muito grande. Então eu gostaria de agradecer a vocês por isso. E sigam a página, sigam esses caras, façam acontecer, porque vocês têm um mundo aí pela frente. Muito obrigado, Muito obrigado. meu parceiro. Valeu. Obrigado, Volney. Obrigado. Tamo junto. Abraço. Acho que foi uma noite muito especial, né? Consegui reunir um ex-chefe com um ex-funcionário, todo mundo junto aqui, uma conversa muito boa, muito produtiva. E acho que o principal, e eu conversei muito com o Alex quando a gente pensou em chamar alguém para participar do primeiro podcast, era para ter algo inusitado, um chefe de cozinha fazendo uma questão legal e que compartilhasse dos mesmos valores, que tivesse vivenciado o mercado financeiro, que vivencia o empreendedorismo, conhece as nuances dos dois lugares e entende o quão importante é esse bate-papo para o empreendedorismo no geral, para a economia do Brasil e a função social dessa conversa, né? Sim. É claro que não é aqui romantizando, todos têm a sua motivação de gerar lucro, mas o empresário é movido por isso também, mas de você gerar lucro impactando de forma exponencial na vida das pessoas, né? Eu acho que o empresário, quando você consegue impactar nele, você impacta numa cadeia, né? É funcionário, é mais pessoas sendo contratadas, é um caixa mais forte. Então a gente acredita muito nisso e tem colocado toda a energia, o coração, a alma nesse projeto. Eu estou muito feliz. E muito feliz de você ter vindo de tão longe aqui para vir cozinhar pra gente. Eu que e, agradeço. cara, que coisa, que momento. Acho que é um Sim. momento muito especial e que a gente vai rever esse vídeo lá na frente, todos em outra situação e vai falar, cara, que massa aquele bate-papo. Muito Sim. legal. E uma felicidade que eu acredito que a gente tem e que a gente compartilhou enquanto estávamos gravando é o quão bom é estar nesse momento gravando e esse aqui é o nosso trabalho. Então, obviamente, a intenção é gerar lucro de qualquer empresário, mas poder ter a felicidade de gerar lucro a partir de um trabalho que é satisfatório, que você vê algum sentido e que consegue impactar positivamente nas pessoas, é uma felicidade. Que bom que nós três compartilhamos isso. Então, Muito legal. uma alegria muito grande. Muito obrigado, Volney. Eu que agradeço. Parabéns e sigam Enaidia. Enaidia. Gravem Muito esse bem. nome. Se vocês assistiram até aqui, não deixa de curtir, não deixa de comentar, de compartilhar com aquele empresário que você sabe que precisa dessa conversa. Acho que foi um bate-papo muito legal. Obrigado por quem nos ouviu até aqui. A gente espera repetir muito essa mesinha aqui e esse fogão. E essa casa está aberta para vocês. A Enaidia tem um compromisso muito sério com o empresário brasileiro. E é um compromisso de vida, de coração, de alma. E é isso, né?
É isso. A gente Muito bate esse obrigado. papo todo momento. Muito obrigado. Boa noite. Tamo junto.